condições de muitos sofrimentos que a gente encontra, porque o próprio Buda Shakyamuni, o Buda histórico, ele chegou a, né, uma das coisas que ele entendeu no seu despertar, né, na iluminação, foi justamente isso, que era o que é a vida humana, né? Como é que é a vida humana? É, na verdade, um mundo de sofrimentos, né? Bom, a gente talvez aqui nesse momento, ninguém fala assim, eu estou sofrendo agora, né? Só que existem sofrimentos existenciais básicos, que são válidos para todos, né? Indistintamente, quando nasceu, onde nasceu, que lugar, né? Em tempo e espaço, mas que é uma coisa que é válida para todos, que é o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte, né? Então, uma vez que você nasceu nesse mundo, como eu estava dizendo hoje, né? Ninguém quer morrer, né? Na verdade, todo mundo quer viver. Mas, infalivelmente, a gente vai ter que morrer. Ninguém quer ficar doente, né? Mas, eu também estou gripado, o Jocelyn também falou que está gripado, né? Mas ninguém quer ficar doente, mas, assim, mais grave, menos grave, pode ser diferente a condição para cada um. Mas não tem ninguém que possa dizer assim, eu vou passar a minha vida toda sem ficar qualquer tipo de doença, né? Gripe, resfriado, quer que seja, são coisas incômodas, né? Não são coisas felizes para a gente, né? E ninguém quer ficar velho também. Todo mundo quer continuar sempre jovem, né? Mas cada ano que está passando, cada dia que está passando, a gente está envelhecendo. Ninguém está ficando mais novo. Todo mundo está envelhecendo, né? Só que a gente vê assim, hoje em dia que o senhor falou assim, né, que a ciência e a religião, na verdade, não se batem, assim, mas não é bem isso, né? O que o budismo fala, na verdade, tem toda uma explicação, tem todo um raciocínio assim, bem lógico, né? Acontece que essa lógica do Buda, muitas vezes é contra a lógica do ser humano, né? Não que a gente que vai contra a lógica, né, da verdade, né? Para a gente, né, a lógica é que uma vez que você recebeu a vida, essa vida vai estar envelhecendo, está em constante transformação. E a gente não quer mudar, a gente não quer ficar velho, a gente quer continuar sempre jovem, a gente quer continuar sempre feliz, né? Sempre na alegria. Só que se é a alegria que vai transformar, o que vem depois? Pode ser sofrimento, pode ser dor, dificuldade, né? Então, quer dizer, esse ciclo de constante transformação é algo que é inerente nessa vida, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse mundo é encontrar com esse ensinamento que esclareça toda essa verdade. Agora, infelizmente, isso não significa que porque a gente encontrou com o ensinamento do budismo, que nunca mais a gente vai sofrer, né? Bom, que bom se fosse assim, né? Aí todo mundo seria budista. Que bom se fosse assim. Mas não é assim, mas qualquer religião que você busque, né, não vai trazer assim, porque você acreditou nessa divindade, que então você não vai morrer mais, né, que você não vai ficar mais doente. Não, as pessoas estão indo para tantas religiões aí porque está doente, aí quer cura, né? Aí reza, ora, faz um monte de coisa. Só que aí, se esse ensinamento que fala assim, que você pedindo, você orando, você vai ser, né, vai conseguir a cura, a salvação desse sofrimento, fosse um caminho realmente verdadeiro, aí quer dizer, 100% das pessoas que acreditam nisso tinha que estar dessa forma, né? Mas eu acho que infelizmente a realidade não é bem assim, né? Só que o que eles falam, então? Que se acontece de alguém, né, falar que está rezando, está orando, não consegue essa graça, vai falar que está faltando a fé, não é? Está faltando a fé dessa pessoa. Agora, a questão da fé, a gente tem que tomar um entendimento, né? Que, claro, que no Jodo Shinshu também a gente fala sobre essa palavra. Isso aqui eu particularmente não uso a palavra fé, né? A gente usa a tradução como mente confiante. Só que o que é mente confiante? É uma palavra estranha também para a gente, não é? O que é mente confiante? É uma ideia, quer dizer, um sentimento, um pensamento de confiança, de entrega, né? De refúgio que você tem em relação ao Buda. Né? Só que isso acontece porque há uma ação do Buda Amida sobre cada um de nós, chamando e fazendo com que a gente venha se entregar também, confiando nesse Buda. Né? Então, para nós, da Jodo Shinshu,
o que pode ser dito como, digamos, fé, né? Não é você acreditar nessa divindade, nesse ser, né? Mas sim que há uma ação do Buda que faz com que a gente confie nele, né? No Buda, sabe? Então não é que você simplesmente, né, está acreditando no Buda, né? Essa é uma grande diferença nessa questão da fé, né? Bem, desculpe, eu estou fugindo um pouquinho fora da sua pergunta, mas o que eu posso dizer em relação, né, à questão da eutanásia é que certamente, né, se vai assim, antecipar o fim da vida de uma pessoa, não seria a questão ideal, né? Sempre a gente busca, né, a valorização da vida enquanto durar essa vida, como sendo a coisa mais importante, mas dependendo da situação a gente mesmo não sabe, né, se a gente mesmo vai querer findar essa vida quanto antes ou não, dependendo de cada condição, de situação que a gente vai se encontrando, poderá acontecer, né? Mas por isso mesmo que eu acho que tem que haver, e que há no caso, né? Não é que tem que haver porque eu quero que aconteça, é que há a ação do Buda Amida sobre esse ser ignorante, né? Que fala assim, confia que eu vou fazer com que você venha se tornar Buda. Então, vocês assistiram ao filme agora, né? Do desenho, e o que o Shinnaishoni falou foi isso, né? Que o mestre Honen disse assim, confia no Buda Amida, porque é o Buda Amida quem está falando, confia em mim, né? E o Shinnaishoni falou assim, eu estou apenas então aceitando, estou simplesmente acatando, né, o chamado do Buda Amida, eu estou fazendo isso, é só isso, né? Então, da minha parte também, né, eu também não sei o que vai acontecer com a minha vida. Então, que bom se fosse, né, de eu poder controlar a minha existência como um todo, eu só queria felicidade para mim, com certeza, né? Mas, por mais que eu busque as coisas como sendo coisas felizes, coisas agradáveis, de repente, no piscar de olhos, se transforma em momentos de sofrimento, dor, né? Então, por justamente eu ser isso, existe a compaixão do Buda Amida, né, me assegurando o nascimento na Terra pura. Enquanto eu estiver aqui nessa existência, eu vou simplesmente vivenciar, né, uma vida de retribuição de gratidão, atendendo ao chamado do Namo Amida Butsu. Essa é a minha vivência, né? Você quer comentar alguma coisa? Em contrapartida, só queria acrescentar um dado. Me parece que é na Alemanha, que devem ter, acho que em torno de 4.000 pessoas vivendo uma vida vegetativa. A ciência prolongando uma vida desnecessariamente. A maioria das pessoas idosas, que já ultrapassaram uma certa idade. Quanto a isso, eu, assim, acho que a ciência está utilizando de uma forma errada, prolongando a vida vegetativa de uma pessoa que já devia ter falecido. Quanto a isso, eu sou, assim, radicalmente contra, né? E muitas vezes as pessoas estão sofrendo desnecessariamente porque a ciência evoluiu e a ciência é usada de uma forma errada. As clínicas ganham dinheiro com isso e provavelmente os pobres não têm acesso a isso, mas quem é rico pode ter acesso, prolongando a vida de uma forma desnecessária. Isso eu acho, ou afirmo categoricamente, que sou contra prolongar a vida, tanto quanto antecipar também. Alguém mais? Perguntas? Vocês jovens? Não? Desculpa, só complementando também uma coisa que eu esqueci de falar. Dentro das palavras do Shinnaishoni, né, a gente encontra uma expressão que ele diz assim, a ideia é mais ou menos isso, né, que a questão da vida não é questão de longevidade, de tempo que você está vivendo aqui nesse mundo. Porque se você não encontrar com um ensinamento, um caminho que dê um sentido, um valor à sua existência, nada adianta, né? Então, quer dizer, você encontrando com o ensinamento do Buda, pode ser uma vida muito curta existencialmente nesse mundo, mas vai ser uma vida plena, né? Mas
por mais longa que seja a sua existência fisicamente nesse mundo, se você não encontrar um caminho que dê todo esse sentido à sua vida, pode ser uma vida passada em vão, né? Então aí que está a questão do que vai fazer com que um caminho, um ensinamento vai trazer um sentido à sua existência. Eu acho que isso que é a coisa mais importante do que simplesmente encurtar ou prolongar a vida, né? Que se para você não tem sentido essa existência, né, como é que vai ser, sabe? Então você tem que encontrar um verdadeiro sentido, direção, significado à sua existência, né? Isso aqui é a questão mais importante que eu acho que o budismo tenta trazer para a gente. Nenhuma pergunta mais? Aí. Qualquer pessoa pode alcançar a iluminação, mesmo sem estudar os ensinamentos necessários. Sim, essa questão da iluminação, quer dizer, questão de palavra, né? Porque em japonês fala satori, né? A gente pensa que é uma coisa assim, uma coisa extraordinária, especial, que vira uma coisa assim, um Deus, assim, tipo assim, sabe? Muita gente pensa dessa forma, né? Que tornar-se Buda seria virar um Deus, tipo assim, né? Uma coisa que é além do ser humano, né? O que eu tenho entendido, né, dentro do ensinamento que a gente recebe, é que, claro, o objetivo do budismo é fazer com que, né, a gente chegue ao entendimento e à vivência dessa vida terrena também, nessa busca, né, para você se tornar um Buda, né? Acontece que, na época do Buda histórico, quando ele atingiu a iluminação nessa vida terrena, o ensinamento que ele pregou e vivenciou, claro, né, praticou, foi compartilhada com muitas pessoas que foram os discípulos dele, né? E diz a história então que naquela época houve, né, pessoas que tornaram-se também assim, atingiram o mesmo nível, né, de iluminação que o Buda histórico aqui na Terra, né? Agora, o próprio Buda histórico ele fala, né, que depois da sua entrada no Supremo Nirvana, que seria que o Buda Shakyamuni deixou essa vida terrena, haveria o primeiro período de 500 anos que seria considerado como sendo a era do Dharma correto, né? Quer dizer, Dharma, o ensinamento correto. Nesse período existiria, né, existe, claro, o ensinamento correto, existem as pessoas que vão seguir, que vão vivenciar esse ensinamento e que atingiriam a iluminação nessa vida. O segundo período tem duas versões, tem uma que fala que é mais 500 anos depois do primeiro período, e outro que fala que é 1000 anos, né? Só que nesse segundo período, chamado como a Era do Dharma semelhante, um ensinamento existe. Só que as pessoas já não vão conseguir mais praticar corretamente segundo o ensinamento, vivenciar o ensinamento corretamente. Então, seria muito difícil atingir a iluminação, praticamente impossível. No terceiro período que nós estamos agora, que é a Era do Dharma decadente, né? O ensinamento existe, né? Só que as pessoas não vão mais nem querer saber do ensinamento, cada vez menos as pessoas vão querer seguir o ensinamento. E, consequentemente, não há ninguém que atingirá a iluminação nessa vida terrena. Só que aí o Buda histórico ele deixou claro também que é justamente nesse período que vai aflorar o ensinamento do Buda Amida, né? Que é a ação do Buda Amida que vai fazer com que todos os seres que aceitam, né, atender ao seu chamado se tornaram Budas também na Terra pura, né? Então, o Shinran Shonin, né, vivenciou essa vida na era do Dharma decadente. Então, para se tornar Buda, ele viu que não tinha outro caminho, a não ser nascer na Terra pura e se tornar Buda também. Ele tentou durante 20 anos, lá na montanha, fazer todas as práticas da tradição do budismo daquela época. Ele estudou teoricamente, fez as práticas necessárias. Você viu que tinha uma parte ali do filme que os monges estavam rodeando assim em volta da imagem do Buda, estão namandal, né? Ainda hoje existe essa prática lá na montanha que chama-se Jogyo Zanmai, né? Vocês acreditam que são 90 dias sem parar
tem que estar rodeando a imagem do Buda, recitando Nembutsu. Você só pode parar para fazer as necessidades fisiológicas e fazer um pouquinho de refeição. Você não pode nem sentar, não pode deitar, não pode dormir, você tem que ficar fazendo 90 dias de práticas. Shinran fez isso. Fez Jo Zazam, né? Ficar meditando sentado durante 90 dias. E não foi só uma vez, várias vezes, com certeza ele tentou. Nós, será que conseguiríamos fazer sequer um dia de recitação do Nembutsu sem parar? A gente fica aqui dentro do hotel, fica 1 hora, faz 1 minuto, não, mas já está achando, está com o saco cheio, né? Não é? Imagina ficar 90 dias sentado, meditando, só pensando no Buda, mentalmente, sem falar, andando em volta da imagem do Buda durante 90 dias fazendo essa prática. Mesmo fazendo todas essas práticas árduas, difíceis, ele viu que não tinha capacidade, a sua força, a sua virtude de tornar-se Buda. Só tinha que confiar no Buda Amida, não tem outra forma. Se o Shinran tentou isso e não viu que não dá, como é que eu, que não vou nem tentar um dia sequer, eu vou conseguir me tornar Buda com a minha virtude, com a minha forma? Não há como. Isso é uma coisa totalmente absurda. Falar que eu, com a minha virtude, com a minha força, minha capacidade, vou me tornar Buda. Isso não acontece. Sabe? Então eu só tenho que confiar no Buda Amida, não tem outra forma. Então, nessa existência, para se tornar Buda, não há outra forma. É aceitar a recitação do Nembutsu, aceitar o chamado do Buda Amida. Agora, a imagem, né, do filme falou assim, se você vai aceitar isso ou não, é uma escolha individual. Eu não posso estar no seu lugar e falar, é verdade, eu vou seguir esse caminho. Se você falar assim, não, eu não quero, eu não posso fazer nada por você. Eu dou sempre esse exemplo, né? Hoje a gente também fez aquela refeição, a gente gostaria de agradecer a todos os Fujinkai, né? Pelo gostoso prato, né? Que prepararam, talvez as jovens também, algumas, né? Participaram lá para ajudar, com certeza os jovens ajudaram a carregar também. Nosso muito obrigado a todos por tudo isso. Mas você pode ter um banquete, né? Comida gostosa, né? Mas se você ficar só olhando, você vai continuar com fome. O que você tem que fazer? Você tem que se alimentar, vai ter que comer, né? Alguém pode chegar até você e falar assim, eu vou te ajudar. Pode pegar a comida, pode levar até a sua boca. Mas você não pode, a outra pessoa não pode engolir a comida no seu lugar. É você que vai ter que engolir a comida. É você que vai ter que se alimentar. Porque senão essa comida não vai virar força para você, energia para você. Não vai dar força para você seguir essa vida. Então eu posso até levar a comida na sua boca, mas se você vai mastigar e vai engolir, é você que tem que fazer. Entende? O Buda Amida está chamando a toda hora. Se a gente vai aceitar isso ou não, é uma coisa individual aqui nessa terra. Ninguém mais pode estar no seu lugar recitando o Nembutsu. Se eu estou recitando o Nembutsu, é eu que estou recitando o Nembutsu. Eu que estou atendendo ao chamado do Buda. Não é você quem está recitando o Nembutsu. Então, quer dizer, o que eu faço vai ter resultado para mim. O que você faz vai ter resultado para você. Entende? Então, aqui nessa vida, por isso que a questão o valor da vida individual de cada um, o que a gente tem que fazer? Se a gente vai valorizar a vida, é tentar seguir o caminho correto, a nossa própria vida. Os outros estão falando isso, os outros estão fazendo isso, os outros estão fazendo coisa errada, também vou fazer junto. Você está nesse caminho errado, então, né? Se os outros estão fazendo coisa errada, mas se eu vejo que isso está errado, eu não vou fazer isso. Eu tenho que ter essa ciência, eu tenho que ter essa consciência de que isso está certo ou isso está errado. Tem que procurar vivenciar isso, a forma correta para valorizar a vida. Então, quer dizer, aí que está a questão de saber discernir as coisas através de um ensinamento que esclareça isso ou não. Né? Então, tentando responder, né? Assim, todo mundo pode vir a se tornar Buda, claro, já que existe a compaixão do Buda, a vida para se tornar Buda, se você vai aceitar isso ou não. Se ainda você acredita, não, eu com minha força nessa vida eu vou me tornar Buda, existem outros caminhos, de outras tradições budistas, que estão aí para tentar fazer isso. Né? Aí você confia, se você confia nesse, você acredita em qualquer um de nós, tá? Vai seguir esse caminho ou não, aí é escolha individual. Então, para mim, não há outro caminho. Eu não vou ficar meditando, né, dias, meses, anos, para tentar atingir a iluminação, porque se eu não sei ficar nenhum dia, sequer nem as mais simples que existe, digamos assim, né, de prática do budismo, que é só falar, não,
meditando, você fala andando, se nem isso eu consigo ficar fazendo esses 90 dias, nem um dia sequer eu consigo fazer o dia todo, né? Como é que eu vou conseguir, sem deixar de fazer todas essas práticas, só achando que a minha força, a minha virtude, a minha capacidade vai ter alguma coisa para se tornar Buda? Não há como isso, pelo menos para mim, né? Só que o Buda Amida fala, pode deixar que eu vou fazer com que você venha se tornar Buda, então eu me entrego nas mãos do Buda Amida. Esse é o meu caminho. No Japão tem historinhas de pessoas semi-analfabetas, chamado Myokunin. Eles são semi-analfabetos porque eles deixaram alguns escritos, mas assim, escritos bem simples, de quanto eles confiavam na salvação espiritual de Tathagata Amida. Existe uma delas em que um barco está atravessando de uma ilha para outra e vem uma tempestade e todo mundo com medo de morrer. E ali dentro desse barco tinha um passageiro que é esse Myokunin. Ele diz que no meio da tempestade ele diz: se eu morrer, vou deixar por conta de Tathagata Amida me salvar. Ele adormece de fato no barco. Aí quando passa a tempestade, ele acorda. Ele abre os olhos e diz: será que eu estou na terra pura? Tamanha a confiança que ele tinha em Tathagata Amida. Então esses são exemplos, né? Tem muitos exemplos, esse é um deles, de que não é preciso ter cultura, não precisa ser alfabetizados para poder confiar em Tathagata Amida na nossa salvação espiritual depois da nossa morte. Mais alguma pergunta? Caso não haja mais perguntas, agradecemos aos reverendos Mário Cajuara, Túlio Oikawa, e passaremos em seguida para a cerimônia de encerramento deste seminário em português. Sem secretário. Por favor, põe-se de pé. Em relação a Gachorra aí das nossas. Vai, por favor, iniciaremos neste momento a cerimônia de encerramento deste seminário em português aqui em Londrina. Leitura do ofício vai ser de um Seige e convido os jovens Tiago Hirata e Lucas Henrique Araújo para a regência.
Neste momento, convido o reverendo Mário Cajuara, representando os monges da Comissão Portuguesa, para o uso da palavra. Estamos chegando então, né, ao final desse seminário. Eu fiquei muito feliz em poder me encontrar com todos vocês, os jovens principalmente, né, que estiveram também esse ano lá em São Paulo, né, no começo do ano, participando do ofício de falecimento, né, o ofício memorial de Shinran Shonin. E eu espero que essa data de hoje tenha sido bastante proveitoso para todos, né. Eu gostaria de agradecer o pessoal do Fujinkai, o pessoal do Kyokai, né, o Terá como um todo, o sensei, a esposa do sensei, né, por nos acolher tão bem hoje. O dia estava um pouquinho frio, né, espero que todos também não peguem resfriado nem nada, mas mais do que nunca, né, essa oportunidade que nós tivemos de estar ouvindo, estar refletindo em cima, né, do ensinamento do Buda, para que isso seja, né, cada vez mais um caminho para a gente seguir, como, né, o direcionamento, o norte que a gente receba, né, a orientação do ensinamento do Buda, para que a gente possa valorizar cada vez mais a nossa vida, né. Esse ano, inclusive, nós teremos então um congresso de jovens logo, né, no próximo mês. Esperamos poder contar, né, com jovens de todo o Brasil,
Infelizmente, a realidade que a gente encontra, né, dos templos em todo o país é que cada vez menos, né, os jovens estão participando, mas a gente espera que um bom número, né, de participantes possa estar se reunindo aqui esse ano no Congresso, 48º Congresso de Jovens, né? E para isso, com certeza, a gente vai ter que contar com a colaboração de todos, né? O Fujinkai, preparar saborosos, né? Gotsou, né? Shopee. E se o templo aqui como um todo, né, não tiver a colaboração de todos, com certeza esse evento não vai ser possível, né? Da nossa parte também, como da comissão de jovens, os monges responsáveis, e hoje nessa data, esse seminário que também faz parte, na verdade, né, da nossa atividade de difusão em português, a gente espera poder cada vez mais, né, contar com os monges, com o Bukyokai, Fujinkai, né, de todos os templos, para que essas atividades possam ser realizadas mais repetidamente, né? E na próxima oportunidade, a gente espera, né, poder estar aqui de novo e contar com a participação de todos. Eu gostaria de agradecer profundamente, né, a data de hoje, por toda essa iniciativa de vocês, de estar em dia, né, de semana, mas só que no feriado, né, para poder estar aqui desde manhã e compartilhando esse momento tão especial, né? Então, nosso muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, né? Solicito que todos se ponham de pé para entoarmos o hino Ondosu. Agradecendo a presença e participação de todos, declaro aqui encerrado este seminário de Shin Budismo em português da Hong Kong Gandhi de Londrina. Muito obrigado a todos, e em especial aos reverendos Rui Oikawa e Mário Hajiwara, que vieram de longe para nos trazer um pouco mais de luz na nossa mente em busca de Satori. Muito obrigado.